Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Missionário Eudes. Eu vim aqui, trazer um aviso de Deus, da parte de Deus. Me perdoe porque meu nariz está escorrendo, né? Tenho sinusite. Logo hoje, quando eu resolvi gravar o vídeo, ataco a sinusite, né? Mas eu vou fazer esse vídeo mesmo assim. Eu quero começar, né, em oração, pedindo para Deus, né, que possa estar trazendo o espírito de discernimento, né, repreendendo todo espírito de confusão, né, que esse vídeo chegue nas pessoas certas e que o Espírito Santo me use, né, que eu seja somente um canal aqui para ele me usar, amém? Meus amados, a gente começa aqui rapidamente com uma palavra, né? A palavra lá em Mateus 12:31, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que Jesus fala assim, ó: por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra os espíritos não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo por vir. Então, assim, para resumir, quando Jesus estava curando, né, falando, pregando o reino, vinham os fariseus e falavam assim: olha, Jesus está sendo usado por demônios, né? E Jesus está com demônio. Aí Jesus está falando assim: olha, você pecar contra mim, tudo bem, mas contra o Espírito Santo, e é isso que é a blasfêmia do Espírito Santo, meus amados. É o seguinte, você achar um exemplo que eu estou falando coisas que vêm de demônios, né? Mas eu estou falando que com o Espírito Santo, né? Sendo usado pelo Espírito Santo. Então tenha cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo, porque já imaginou você ir lá ir para o inferno porque você blasfemou contra o Espírito Santo, porque você julgou um irmão, né, e dizendo que ele estava com demônio, mas na verdade ele estava sendo usado pelo Espírito Santo? Então não importa muito se você tenha aceitado Jesus ou que você tenha ajudado muitas pessoas, não importa, né? Se você blasfemou contra o Espírito Santo, então tenha cuidado, né? Esta é a palavra inicial. Meus amados, eu começo a minha jornada desde o ano passado. No ano passado, dia 31 de outubro, eu tive uma visão. Eu estava no monte, lá na Litorânea, lá em São Luís, e eu tive uma visão de várias crianças sendo jogadas na fogueira. Isso, eu fiquei muito mal, muito tonto. E tá bom, eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Essas crianças, eu via várias crianças presas nos navios e enjauladas, né? E isso me marcou muito, né? Ano passado. E eu fiquei com isso na minha cabeça, depois pesquisei algumas coisas, né? Tem muitos sumiços de crianças, né? Fiquei com isso na minha cabeça. E aí, quando foi há uns 3 meses atrás, eu e a minha mãe, a gente foi para uma cidade aqui perto de São Luís, chamada Morros. A gente estava lá em uma mesa, e aí conversando sobre Deus com alguns pastores, né? E eu vi uma mulher de vermelho. E aí eu falei para minha mãe, tem uma mulher de vermelho aqui, né? Nessa mesa. E eu só falei isso pra ela. Tá bom, a gente volta pra São Luís. E aí, aí ela vai pra uma igreja, né, com outra irmã. E aí depois ela volta, né, mais 10 horas. E eu fiquei em casa. Aí ela falou assim: Eudes, o pastor falou sobre a mulher de vermelho. Aí o pastor falou exatamente isso. Que há 15 dias atrás ele tinha sonhado com uma mulher de vermelho, e essa mulher de vermelho marcava as crianças, né? Essa mulher de vermelho, no sonho do pastor, ela marcava, e cada criança que era marcada morria. Então eu de manhã eu tinha visto essa mulher de vermelho. Minha mãe foi numa igreja que o pastor tinha sonhado há 15 dias atrás e falou naquele dia que ele não sabia por que ele estava falando isso, mas que ele tinha sonhado com uma mulher de vermelho marcando as crianças, e cada criança que tinha sido marcada morria, né? E eu fiquei com isso na minha cabeça, né? E aí Deus começou a falar comigo, falando que ia permitir uma doença, e aí cada vez uma doença. Gente, para resumir, né? Deus me mostrou aquela passagem lá de Faraó, quando o Faraó ele mandou matar as crianças e jogar no Rio Nilo, né? E que isso que ia acontecer, né?
que ia acontecer uma pandemia para matar, para, no caso, tirar a vida, né, dos inocentes e dos adolescentes, e que o foco são eles, né? O foco são as crianças do povo de Deus. Igual quando aconteceu com Jesus, né? Igual quando aconteceu no tempo de Moisés e acontecer neste momento, nesta geração, né? Então eu comecei a pesquisar e Deus começou a me dar várias visões, sonhos, sabe? E, irmãos, só para tentar resumir ao máximo, para não deixar o vídeo longo, eu tinha uma empresa e resolvi fechar. Estava indo para o ramo da corretagem, saí do ramo da corretagem. Deus falando assim: olha, eu te dei uma mensagem, agora avisa o meu povo. Você é o vigia daí de São Luís e você tem que avisar o povo, senão o sangue deles vai estar nas suas mãos. Então, que mensagem é essa, gente? A mensagem é que era pra gente guardar água, certo? Que era pra gente guardar comida, mais 3, 4 cestas básicas, certo? Nas visões que eu tive, eu vi as pessoas saqueando, né, os supermercados, né, saqueando as casas das pessoas. E aí depois eu comecei a ver os vídeos, né, tem até uma irmã, a irmã Regiane, e eu pronto, irmão, tudo que eu vi, a mulher tá falando. E sobre a pandemia Deus já tinha me mostrado desde o ano passado. Só que não vai ser uma pandemia da natureza, vai ser algo dos homens, né? Eles que vão estar controlando, porque isso não vai ser uma morte, vai ser como se fosse uma oferenda, né? E aí, essa oferenda vai ser para que a besta surja. Então, assim, gente, para vir um Salvador, né, que o anticristo vai se parecer com Deus, ele quer se parecer com Deus, é preciso sacudir o mundo, né? É preciso faltar água, é preciso faltar comida, é preciso o mundo ficar doente para levantar alguém que venha, né? Olha, tô te dando aqui uma água, uma comida, vou te dar dinheiro, vou te dar tudo de bom, mas eu vou te deixar, ó, só uma marquinha aqui para ti, sabe? Vai ter então assim, precisa o mundo ser abalado para que venha esse Salvador. Então, assim, depois que Deus me mostrou isso, eu passei 10 dias lá em São Luís, falando nos ônibus, nos terminais, né? Falando para as pessoas orarem pelos seus filhos, né? Para que as crianças tomem remédio de verme, peguem sol, para tirar o açúcar das crianças. Tudo isso para o quê? Para aumentar a imunidade. Tomar muito suco de acerola, vitamina C, certo? Para quando a doença vir, o vírus, ele não vir com tanta força, né? Então, assim, mas principalmente é o quê? Para as pessoas terem conserto de Deus, né? E Deus está trazendo, está fazendo com que as pessoas venham se arrepender, né? Então, assim, é um conserto, né? Para a igreja se avivar, porque é necessário que isso tudo aconteça para que as pessoas possam estar acordadas, né? Mas Deus dá o dilúvio, mas manda a arca. Então, meus amados, espero que esse vídeo chegue, né, em várias pessoas. Tem muitas coisas, né? Tem vários sonhos que eu tive, né? Um dos sonhos que eu tive foi eu estava na praia, e na praia algo me puxava para beira-mar, mas eu não fui. Eu fiquei bem no meio da praia, né? E aí o mar começou a encher, e aí eu corria para dentro da minha casa. E só sei que a maré ainda pegava no meu pé e eu entrava dentro de casa, né? E aí quando eu olho para cima, no teto, assim, caía, não no teto, assim como se fosse acho que é a comieira que chamam, né? Assim, descia, e aí eu via a lama cair do teto, muita lama, muita lama, muita lama, gente. E aí eu vinha e acordava minha irmã, eu acordava, ei, irmã, tá caindo lama do teto. Aí ela acordava assim, cair lama do teto é normal. Eu, não, não é normal não. Então, irmãos, aí depois desse sonho, aí no mesmo sonho eu fui transportado para um lugar, e aí tinha uma mulher, e aí essa mulher tinha um relógio, e ela falava assim para mim: olha, eu tô longe de Deus, né? Esse relógio não marcava as horas, marcava como se ela estivesse longe de Deus. Ela falava assim: eu tenho que ficar mais perto de Deus. E aí o sonho acabava quando o relógio estava bem perto, né? E aí esse relógio, irmãos, chegava assim bem perto de mim e falava assim: o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. E aí Deus, né, me falou que era para me passar 10 dias lá em São Luís pregando, e que era para me sair de São Luís o quanto antes. No caso eu comecei dia 18 e saí do dia 28. Gente, eu saí, foi para a primeira cidade, né, me despedi da família, a família achou que não ia embora, era brincadeira, saí, né, comprei uma barraca
e passei uma noite aqui em Rosário, armei a barraca na praça, né? E aí Deus falando assim, aguenta que essa noite, é só essa noite que tu vai passar nessa barraca. Meus amados, ele falou assim, que já tinha um café pronto, me esperando, né? Quando eu armei a barraca, né, de manhã cedo, 7 da manhã, chegou uma senhora, né? E ela falando que me convidou para ir para casa dela, desde, no caso, de terça-feira. E eu tô lá, né? Ela me convidou para tomar café e depois me convidou para dormir. E aí depois eu conheci alguns irmãos, né, aqui. Tô falando da parte de Deus para as pessoas guardarem comida, né, aqui em Rosário. E daqui eu vou para outras cidades mais adentro do Maranhão, né, avisando as pessoas, né. Tem pessoas que estão zombando, tem pessoas que estão sorrindo, mas tem pessoas que estão acreditando. Então, assim, essa mensagem também é para você, que Deus está falando com você, que é para você sair sim de casa, que é para você sair pregando nos ônibus, nos terminais, nas praças, né, avisando as pessoas que vai acontecer sim, porque o que Deus me mostra é que Ele tem mostrado em sonhos, em visões, mas você não está acreditando, você não quer acreditar, e Deus vai cobrar o sangue inocente das pessoas nas tuas mãos. Então é melhor você se arrumar, cingir os lombos e ir para a guerra. Está na hora, né? Eu deixei tudo para trás, certo? Porque eu sei que Deus está falando comigo, né? E não é só comigo, tem várias pessoas, né? No Ceará, no Rio de Janeiro, em Minas, São Paulo, e Deus é um só, né, meus irmãos? Então, assim, Deus me mostrando que Ele vai fechar, né? Não vai ter água, né? Tirando a água, não tem a hidrelétrica. A nossa energia, se não tem energia, não tem, a comida estraga. E não tem como, sem energia, as bombas, né, para abastecer os caminhões e os carros não funcionam, porque só funciona a energia. Sem os caminhões não abastece a cidade. Então, meus amados, se faltar água, procurem os poços artesianos, né? Comprem, como a irmã também falou, comprem filtros de barro, guardem comida, guardem remédios, né? Orem muito pelas suas crianças, né? Intercedam mesmo, protejam, né? E tenham cuidado, né? Tenham cuidado. E assim, eu vi hoje uma notícia que as secas, né, os rios já estão secando, uma seca que os cientistas nunca viram. Então olhem para o mundo. Se não tem caixa d'água, guardem uma caixa d'água, comprem uma caixa d'água, enche essa caixa d'água, né? Não é para se desesperar, mas é para Deus estar avisando, né? Então comprem, abastecem sua despensa, comprem 3, 4 cestas básicas, guardem, não falem para ninguém, né? Se guardem. Então, assim, aquilo que está vindo é para conserto das pessoas se voltarem para Deus, né? Eu vi as igrejas lotadas, né? As pessoas clamando a Deus, né? Eu vi as pessoas jogando os seus ídolos, né? Feiticeiros jogando os livros, queimando nas praças e clamando a Deus, né? Para Deus trazer água, né? Trazer o Espírito. Então vai ter um avivamento sim, é daqui do Brasil, é de São Luís, é do Maranhão, né? É uma cidade que ninguém dá valor, mas ele vai trazer a luz que vai irradiar para todo mundo. Então está na hora de você acordar, está na hora de você avisar as pessoas, está na hora de você reconhecer o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Então, assim, só finalizando o vídeo, eu estou aqui desse jeito porque Deus me mandou eu andar desse jeito, né? Com uma capa, com uma camisa, com esta camisa, né? Eu me esqueci até o nome que se dá, né? E que era para mim andar assim pregando nas ruas, para as pessoas, para chamar a atenção mesmo, para que essa mensagem seja propagada, né? E que as pessoas realmente, né? Elas ouçam, né? E que de fato elas obedeçam. Então, meus amados, é isto. Meu nome é Irmão Eudes, eu sou missionário. Meu nome de carteira, de registro mesmo, é Eudes Evangelista Ribeiro Silva Jardim. Então, meu chamado já estava no meu nome. Então, tem muitas outras coisas, tem outras revelações. Eu quero criar também um canal para mostrar para vocês a minha caminhada. E assim, peço muitas orações, né? Meu nome é Eudes. E orem por mim, né? Orem pelo Maranhão, orem pelo Brasil, orem pelas crianças, intercedam muito pelas crianças mesmo, para que Deus livre elas, né? E que Deus dê o livramento para o povo dele. O que Deus me mostra é isso, é que ele vai separar o joio do trigo. A casa que não tiver choro é a casa dos verdadeiros crentes, e a casa que tiver choro é a casa que precisa de conserto, o conserto de Deus, né? Então tudo isso é pela misericórdia de Deus.
Meus amados, fiquem em paz, né? Que vocês se reconciliem com o nosso Deus, que reconheçam o nosso Deus, né? Como único Senhor e Salvador. Isso vai para além de religião, para além de congregações, de rótulos, né? É você e Deus. Eu me lembro de uma passagem na Bíblia, quando Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, um foi condenado e o outro foi para o paraíso. Por quê? Porque um zombou de Jesus, mas o outro reconheceu o seu erro. Então reconheça hoje que você é pecador e que você precisa de um Salvador, não somente um dia, mas todos os dias da sua vida. E é isso, meus amados. Fiquem em paz e que Deus abençoe.